Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e das lavanderias 5ASEC, com lojas em Gramado e Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. Hoje estamos recebendo uma visita super especial, aí estamos há praticamente uma semana da Festa da Colônia, né? E então uma pessoa que não só é conhecida aqui em Gramado, mas a nível de Brasil, a nível até mundial, né? Graças a Deus. Que é a nossa Bisa, nossa Lourdes Predenbeck. Não sei... Predenbach. Isso aí. A pronúncia é complicada, né? Bisa, é a nossa Bisa, né? Eu sou Bisa nas redes. Isso aí. Hoje ela está paisana, né? Paisana, é. Mas é um prazer te receber. Muito tá? obrigado pelo convite. O pessoal já várias vezes me pediu, tem que levar a Bisa lá. Então, a Lourdes, na verdade, a gente fica muito feliz porque nesse novo momento que passa a humanidade, né, as pessoas conseguirem crescer e de uma pessoa humilde que vem, assim, tem uma história, tu vai falar para nós aqui, e hoje faz esse sucesso com milhões de seguidores. Graças aí, né? E com muita criatividade, né? Então, eu queria, assim, inicialmente te perguntar, porque Predenbach não é um nome normal, muito comum aqui na região, né? E obviamente que a maioria te linka com o italiano. É interessante que a Bisa fica italiano, mas na verdade... O sobrenome é alemão. É alemão, mas tu tem... Do meu pai. Por outro lado, tem italiano. Então, se tu pudesse falar um pouquinho da origem, assim, da tua família, teus avós, assim, como é que chegaram aqui na região? Pois então, o meu pai, ele é da origem mestiça, né? Então, eu também hoje trabalho com o meu programa com vamos falar grosso, uma mistureba, né? Porque como tenho as duas origens, eu tenho essa facilidade, né? De trazer um pouquinho dessas duas origens, que é bacana, né? Que vem do interior. A minha avó, a mãe do meu pai, que veio da Itália. Então, eu sou a segunda geração da Itália, aqui no Brasil. Jacomim, minha avó veio de origem Jacomim, da Itália. E eles vieram em 1921. Foi o ano que a minha avó nasceu. Eles não vieram naquela primeira leva. Então. Era época de guerra, eles vieram refugiados. Da guerra, né? Até que meus filhos, quando começaram a crescer, eles queriam fazer a dupla cidadania, mas pela minha avó, que é a segunda geração, seria a terceira dos meus filhos, eles não iam conseguir. Porque a minha avó, vindo mulher, em épocas de guerra, naquela época não votavam, não tinha não era mulher como hoje, né? Tu sabe que, até descobri que aconteceu comigo também. Eu fui fazer a cidadania pela minha avó, porque a mãe da minha mãe também, ela veio da Itália, já adolescente, não, 5, 6 anos, 7 anos de idade. E tinha que a mulher italiana não transmitia hereditariedade até 1926, se não me engano. Sim, a minha avó nasceu... Nascido até 26. Isso, minha avó nasceu em 21 e eles vieram para cá, no mesmo ano. Ela tinha 6 meses de idade. Acho que foi os primeiros navios que vieram já motorizados. Certo. Até poucos anos atrás, eles vinham a vento, que diziam, né? Claro. Então, eles já vieram cerca de 30 dias, eles levaram para chegar aqui. E eles aqui contam as histórias
que meus bisavós vieram refugiados da Itália. Né? Que era época de guerra e tal. É diferente da pessoal que veio em 1800 e eles vieram para a região de Caxias do Sul, onde se instalaram. Meu bisavô teve mais filhos aqui, depois deixou filhos mortos lá, e era uma época muito difícil, muito triste, né? Sim. E aí o meu pai nasceu já, minha avó casou com um alemão, que é o Breidenbach, né? A pronúncia seria certo Breitenbach, bem diferente, né? Diferente, mas naquela época o escrivão escrevia como se falava, né? Provavelmente era um italiano que escreveu para Denbach, eu acredito, né? Então, meu pai nasceu na região de Canudos, em Caxias, né? Estava comentando contigo antes, né? Eu sabe que eu não conhecia, porque tu falou que é perto de Vila Oliva. Isso, para lá ali de Santa Lúcia, para frente um pouco de Santa Lúcia, que vai para o lado de Vila Cristina ali, encosta mais ou menos embaixo ali, né? Então, meu avô casou com a minha avó e vieram para a região de Nova Petrópolis daí. Né? Então, na época que meu pai casou, já moravam em Nova Petrópolis, em 63. Meu pai serviu o exército em Vacaria, em 59. 59. Meu pai é de 40. Meu pai tem 86 anos e o Gramadense conhece, né? Talvez eles vão ligar agora comigo, né? E antigamente eu ia com ele. As pessoas da minha idade, eu tenho 57 anos, então a juventude que era da minha época, né? Eu batia nas portas, entregava verdura. Né? Meu pai foi um dos primeiros ambulantes aqui de Gramado. E ainda continua. Né? Continua. Ele, 86 anos ele fez. E quando é que vocês vieram para cá? Tu nasceu em Nova Petrópolis? Eu nasci em Nova Petrópolis. Com que idade vocês vieram para cá? Meu pai casou e daí então em 63. A minha mãe é gramadense. Minha mãe é do Carazal. Minha mãe é da família Schneider ali do Carazal. Então, eles casaram e ficaram eles moraram 10 anos lá embaixo no Pedancino, né? Então, quando eu nasci, eu tinha 4 anos, tinha meu irmão mais velho, e já tinha mais uma irmã nascida. Depois eles vieram pra cá, diz que aqui era mais frio, né? Daí minha mãe teve mais 5 filhos aqui. Isso naquela época não se olhava muito. Não tinha, né? TV, não. Ali no Pedancino... Isso, eu nasci no Pedancino. Então, tu ficou até os 4 anos. Até os 4 anos. Eu nasci na costa do rio. Hoje meu irmão ainda tem essa propriedade meio abandonada. A enchente devastou muito aquela terra. Ali tinha o camping, né? Do Herman. Isso, é pra frente quase 2 quilômetros, né? Naquela região. Isso, ali ali segue para Santa Lúcia. Ali, um pouco antes, ali vai para Santa Lúcia, né? Santa Lúcia, E aqui em Gramado, quando vocês vieram, foram morar onde? Direto na Linha Ávila, onde eu me criei até os 20 anos. Eu saí com quase 20 anos. E tu estudou ali? Eu estudei naquela escolinha que Brisoleta? hoje... Não. Eu estudei naquela outra de concreto, que nem tem na linha 15, ali tem uma... eu não sei, era outra, não era a Brisoleta, né? Hoje ela é um galpãozinho lá do Jair Wagner, né? Que é nós era vizinhos ali, a gente se criou junto. Ali, porque tem ali ainda tem uma na linha 15 tem uma bem... tem essa igual daquela... Tem ali, né? Na linha Ávila também, ela não foi demolida ainda, eu acho, né? Tá lá, ela ainda se encontra lá, né? E, Lourdes, ali, o que tu lembra, assim, os teus primeiros professores, Lembro. A minha professora ainda é viva, minha primeira professora é viva. Sim, ela tem mais ou menos a idade do meu pai. É a Ida Coutinho. Ida Coutinho. E depois eu estudei talvez até com uma parente tua. Barbacov. Isso. Não, como é que era o nome dela? Ali tem a família... Ela faleceu nova, né? Ali tem uma família Barbacov grande na linha. Não, mas ela morava aqui no centro. E ela ia para lá. Ela morou na minha casa, ela morou com a gente lá. Não, mas então foi a Rosa. Não foi Rosa o nome dela, é Rosane. Ela faleceu não faz muitos anos, ela faleceu nova até. Nós tivemos alguns professores. Acho que é Rosane era o nome dela, Rosane. Mais antiga um pouco, que era da Barbacov, né? Que era da linha Ávila. Mas tem as Barbacov lá. Isso aí. A gente fazia eu tinha um grupo de família e o grupo que eu coordenava, ele ia até o Barbacov. Né? Então era a última casa. Inclusive eles faleceram em questão de muito pouco tempo, o casal. Foi um e foi outro, né? Sim, foi pouco tempo. Então, alinhava ali, se me pedir, o interior de Gramado, E ali e colegas, assim, da época, colégio. Então era a família Wagner, que a gente era ligada ali. Daí eu fui coordenadora do grupo de jovem também,
na época antes de eu sair de lá. Aí tinha os Wagner, tinha até gente de outra religião, que a gente tinha um grupo católico, e eu convidava as pessoas de outras religiões, e eles participavam, tipo, os PACs ali, né, os rapazes ali também, eles iam para essa catequese, era muito bonito, daí a gente fazia aniversários, a gente fazia aquela roda de amigo, a gente, nossa, era muito muita bacana. Muita gente que vem aqui, a gente pergunta exatamente isso, eu gosto de perguntar. Tirando ajudava provavelmente ali nos afazeres da doméstica. Desde muito nova. E na hora de lazer, o que vocês faziam ali? Eu carregava pedra. O pai mandava nós carregar pedra na hora do lazer. Era bem a nossa... a minha juventude, assim, vou te dizer que eu quase tive pouca juventude, né? Mesmo? Eu era a moça mais velha de 5 irmãs, então a carga sobrecarregava muito. Eu lembro que o pai e a mãe iam fazer cesta, quer dizer, cestear, né, de meio-dia, e nós tínhamos que lavar louça, deixar a cozinha em ordem, né? Quando eles levantavam, às vezes a gente fazia uma merenda, no verão eu lembro que a gente ia mais tarde para a roça, porque era muito quente, né? Sim. E vocês plantavam? Meu pai plantava, e ele mesmo vendia as coisas, né? Então eu lembro que a gente plantava, meu pai nunca foi plantador de fumo. Quando a gente chegou na linha Ávila, a maioria tinha estufa de fumo. Sim. Tanto que a nossa propriedade, era uma casa nova na época, era dos Hanel. Meu pai comprou dos Hanel. E eles também tinham uma estufa de fumo. Eles trabalhavam com fumo, mas meu pai disse, eu não vou trabalhar com isso. Nunca trabalhou com fumo. Então, foi uma atividade muito forte em Gramado. Então, ele plantava milho, amendoim, eu lembro que plantava muito, feijão, e era muito na mara, porque a gente não tinha terra para arar com como é que se diz, com trator. Sim. E meu pai, em 1975, ele comprou um trator. Nossa, era novidade. Imagina! No interior. Imagina Gramado. 50 anos atrás. Isso. Foi justamente 51 anos atrás. Que loucura. Ele comprou um trator. Eu lembro que eu era bem pequenininha. Esse trator veio de Porto Alegre. Lembro até que a gente encontrou indo para o interior, que meu pai mantinha as plantações lá no Pedancino. E a gente foi... Meu pai sempre teve Kombi, né? Essa semana, olha só, essa semana ele entregou a última Kombi, porque nós não deixava ele mais dirigir a Kombi, mas ele vai com a caminhoneta dele, vai, né? Então a minha irmã pegou a Kombi, agora vai ser restaurada, a última Kombi que é de 86, uma Kombi muito boa, bonita ainda, né? Então ela vai ser restaurada agora. E então meu pai ele ganhou muito dinheiro arando terra, fora de casa. Né? Então, teve uma época que ele saía... com o trator? Sim, com o trator. Então, ele arava muito linha Araripe. Quem vai te acompanhar em linha Araripe sabe que meu pai, ele chegava a ficar dias fora de casa na época, para arar toda a terra da linha Araripe, várias propriedades lá. E inclusive, era que ele agregava aquele chatão, né? Que a gente tinha a festa ontem ali a festa do lançamento ali da tradição ali no sítio. Essa, uma anterior que tem dos Foz ali também, que era uma terra que não tinha pedra. Então, era 2 terras que meu pai arava. E plantava milho ali, ele era na época dos Beus, morava ali, né? E ele arrendava, então ele dava, não sei se era uma parte por duas. Pois antigamente o pessoal falava era um terço, eu acho. Isso, meu pai pagava um terço. Então era 2 sacos de milho para o pai e um saco para ele, né? Era o terço isso. que falava. Então ali da linha Ávila, tu ficou ali até meus 20 anos quase. Tá. Saí daí. E aí como é que por que tu saiu? Porque eu casei na época. E vim morei no bairro Floresta, daí uns 6, 7 anos. A minha filha nasceu 2 anos depois, daí ela tinha 5 anos, a gente foi pra Linha Bonita. Eu voltei pro interior e até hoje... mas vamos parar na Floresta, então, antes de chegar da Linha Bonita. Vamos lá, vamos contando a história da minha história, ali então. Na Floresta, então, tu chegou aí que os anos 70? Eu casei em 88, final de 88, tá? Bom... Daí eu morei... Tu lembra, assim, da Floresta? Era tu chegou a trabalhar? Trabalhei na Floresta também. Eu trabalhava Eu comecei trabalhando com a mãe do Evandro ali, que tinha uma malharia. Sim. Né? Os Mosquem, era a Dona Gessi. Ela faleceu agora há pouco tempo, Dona né? Gessi, a Dona Gessi. Muito dela. Então ela foi minha patroa, mas o santo não ajudou muito. Eu e ela, a gente ficou muito pouco tempo trabalhando juntas, né? Sim. Porque a gente queria um trabalho mais próximo. Porque da Floresta pra cá, a gente precisava meia hora quase pra vir a pé. Na época era tudo a pé, né? Então, um dia de chuva era muito triste. Eu disse, não, vamos arrumar um serviço mais próximo. Aí, naquilo, a gente descobriu que tinha a malharia do Brisa. Lembra da malharia do Brisa? O Brisa falecido hoje também. A dona Melita
Nossa, então foi assim uma família que me acolheu. Eu digo a Melita que isso. cuidava, Eu digo que foi o meu primeiro trabalho, né? Sim. Porque o outro eu fiquei 1 mês e pouco Melita só ali, né? Schneider. Isso. Então eu trabalhei lá, uma das minhas cunhadas, que eu morava com as cunhadas, meu sogro, trabalhavam lá juntas também, né? E a gente foi até uma história bem interessante, porque a gente saía do serviço da Mosquen e nós ia lá para aprender no Brisa. Porque o Brisa conhecia já a Gessi, né? E ela disse, como é que eu vou pegar vocês agora, se vocês estão trabalhando com ela? Mas eu vou dar uma proposta para vocês. Vocês saem de lá e vêm aqui, vocês vão treinar aqui. Fazia malha na máquina, né? Vocês treinam aqui, dá uma segurada, daí eu chamo vocês. E o que aconteceu? Uma lá dentro nos denunciou. Uma denunciou, não vou falar nome, mas ela... deixa quieto. Deixa lá. E a dona Gessi ficou pé da vida, né? Claro. Chamou eu e a Tereza, que era minha cunhada, que nós dois, chamou pro escritório. Como é que é o negócio? Vocês saem daqui, estão treinando em outro lugar, vocês vão sair. Elas não queriam que a gente saísse dali. Imagina, nós era 2 meninas que tinham vindo do interior, né? Sim. Então, elas foram... Isso, ela não queria perder a gente, né? E aí, o que aconteceu? Ela dispensou nós. Nós fomos no sindicato, na época, para pegar os 30, vamos fazer os 30 para... Chegamos com os 30, no outro dia lá, ela disse, não, vocês não precisam mais vir aqui. Aí, o que aconteceu? E agora? Agora nós estamos enroladas, nós duas, né? Aí... Eu fico imaginando. Ela era a Tereza, minha ex-cunhada, que hoje é a mulher do Vande, do Vanderlei da prefeitura também, né? Aí eu disse, vamos para casa, vamos fazer o quê? Eu tinha recém-casado, 2 meses de casado, 3 meses de casado. Aí fomos lá e contemos. No mesmo dia chegamos lá, Brisa, aconteceu isso, Brisa. E agora? Bom, vocês vão para casa, deixa o pó abafar, depois eu chamo vocês. Isso foi numa quarta-feira, na quinta-feira, isso foi. Foi na quarta-feira. Na quinta-feira de tarde ele bateu lá em casa. Vocês começam amanhã a trabalhar. Olha só. Não, então eu tenho assim um sentimento muito carinhoso por eles, né? Sinto que ele faleceu, o Beto hoje também, uma pessoa muito... Eles faleceu novo também, né? Sim, ele tinha 60 e poucos anos, né? Eu digo que o Beto hoje é o xerox do pai, que tá ficando xerox, né? O Beto, todo mundo conhece também, o Beto, hoje é o Brisa, chama ele de Brisa também, eu acho, muito né? Parecido. E aí tu ficou ali... Aí eu fiquei daí eu engravidei 1 ano depois da Paulinha, que você conhece também, né? Paulinha. Então eu engravidei da Paulinha e eu passei toda a minha gravidez da Paulinha dentro do Brisa, lá dentro da malharia do Brisa. E os meus contramestres, que foram pessoas que eu acompanho até hoje, que é o Beno e a dona Celita. O Beno... Oberher. O Beno. Né? Então, esse casal tá no meu coração sempre da floresta, né? Eles pegam, inclusive, os nossos... tudo que a gente compra de internet, tudo, as nossas correspondências, tudo entregue na casa da Celita, tudo. É os presentes da Bisa, vem tudo na casa da Celita. O Beno é uma pessoa família, né? Então, e aí, o que aconteceu quando eu ganhei a minha filha, né? E agora, 4 meses, na época a gente ganhava 4 meses, aí o Brisa disse assim, não, tu vai voltar. Ele queria muito que eu voltasse. Eu disse, olha, Brisa, eu quero cuidar da minha filha em casa. Né? Eu morava do ladinho, a gente subiu mais, a gente morava na Cumioto, era bem mais próximo, a gente subiu porque na época meu sogro estava construindo, e aí ele construiu uma casa com 2 pisos, onde que a gente foi morar no piso embaixo ali, bem na esquina da Cumioto ali, onde que fecharam depois para baixo ali, né? E aí o Brisa me fez uma proposta. Ele me deu o pagamento para mim sair, os 4 meses ali, enfim. E eu fui comprar uma máquina na época. Comprei com o Serginho... Sérgio Mosquen. Não, Sérgio... Porque o Sérgio trabalhava com Sérgio Tomazelli. Sérgio Mosquen. Isso. O Sérgio Tomazelli. Tomazelli, então. Cabelo branco. Isso, hoje ele tá branco. Na época ele era cabelo preto ainda. Confundi com o Sérgio Tomazelli. Aí eu peguei aquela grana e comprei a minha máquina de fazer tricô e fui trabalhar em casa. E eles tinham uma confiança tão grande em mim, sabe? Por isso que eu tenho um sentimento muito grande mesmo por eles. E aí eu pegava as malhas, levava as gaitinhas que a gente colocava, e eu fiz muita malha para eles em casa. Imagina. Né? Muito, até que eu... período, sabe, que agora tá voltando aos poucos as malhas em Gramado. Aí depois, em seguida, eu trabalhei quando eu deixei... Daí eles aumentaram a malharia, trocaram, vieram pro prédio novo, que era ali do lado da funerária antes, né? Na esquina ali, na época que eu trabalhei ainda era ali. Aí vieram pro prédio novo e, enfim, eu parei de trabalhar para eles. Ou faltava serviço. Aí eu trabalhei um tempo para as Rosanelos, para as gêmeas.
Ah, tá. Né? As Elas irmãs tinham do Noir. isso, elas tinham malaria. Hoje eles têm um negócio de cerâmica Sim, o já Joãozinho lá, 30 anos, né? Então, naquela época elas tinham uma malaria, Sim, e eu sim, trabalhei sim. muito tempo para elas também. as E irmãs naquela do Noir. época eu fui morar na Linha Bonita. E eu continuava trabalhando para as Rosanello. Teve E meses. mas foi para Linha Bonita, foi uma opção de vocês? Pois então, o que Como é acontece? A gente morava na casa do sogro e nós queria. Não tinha muita coisa para girar. Eu disse, vamos sair, vamos arrumar um sítio e vamos morar fora, né? Então a gente fez amizade como a gente conhecia a Celita, a gente conheceu daí os Marcão, né? Sim. Os Marcão da Linha Bonita. Aham. E o Fernando, que é irmão do Zé, o Sim. Zezão lá embaixo, Sim, né? Zé. Que hoje são tudo pessoas do Fernando. meu coração, né? Parceiro de futebol. Isso, a dona, lá o Zé e a Geni. Aí a gente teve um contato, então, com o Fernando e a Neiva, que é a irmã da Celita. Uhum. E a gente foi ver esse sítio, que eles precisavam de alguém para fazer companhia pro Nono. Mas na época o Nono era o Nono Valentim, conheceu o Nono Valentim? Sim, mas na época, o que ele tinha? O quê? 60 anos? sei lá? Não, ele tinha quase 70, porque ele faleceu com 70 anos, né? Ah, tá, Isso, eu ele tinha uns achei que era mais 68 novo, quando eu fui porque para lá. eu lembro dele assim, eu fui para lá em agora. 95. A Tá. Paulinha fez 5 anos. A gente fez a festa até na casa dele, que a casa dele era maior. Liberaram lá para nós, vão lá, fazem a festa. Sei. Ele era muito boa alma, né? É. E eu fazia almoço. E o meu ex-marido trabalhava fora. E no mesmo tempo ele ofereceu uma propriedade lá pra gente plantar abóbora. Então a gente plantou abóbora 2 anos pro caminhão lá. Ah. Todo aquele chatão deles em cima lá, a gente plantou abóbora. Você né? vendia para a fábrica de doce? Isso, para o Mazotti, Pro levava na Mazotti, época, vieram buscar, tudo Sim. eles. E daí as mais ruins, vinha até o Canísio Weber, que tinha criação de porco em Linaripe. Ele vinha buscar as mais ruins e levava mais um caminhão de abóbora machucada para lá, né? E aí, então, a gente ficou ali 1 ano e pouco e deu um deramezinho nele, ele ficou meio ruim, não melhorou mais. Eu fazia almoço para ele. Pois é. E aí ele chegava, ó, falando aqui, quem vai acompanhar a Linha Bonita, a Linha Nova, imagina, todo mundo Claro. conhecia o Nono Valentim. Sim, Eu cheguei, Claro. e ele vinha, e ele cada uma vez por semana, às vezes até antes, ele chegava com um bicherel de vinho, garrafão de vinho. Eu disse, Nona, ainda tem vinho. Não, vamos tomando, em visita aí, vamos tomando. Então ele vinha com vinho, e a minha cozinha era bem pequenininha, era um pouquinho maior que isso aqui, ó, era uma casa pequenininha. Aí eu botava na mesa tudo apertadinho ali, disse, é apertadinho aqui pra nós, mas vamos se virando. Ele disse, o importante é o que tu bota em cima da mesa, ele dizia. Né? Então a legal. gente morou lá de 95 até final de 98. Aí o porquê que eu fui morar na Furna? Pois Agora é. vamos chegar. Agora tu tá Agora eu vou te chegando- dizer por que que eu... Tu tá viajando pelo interior aí. Ó. E já fazem 27 anos, então, de na Furna, né? Furna. O Christian já nasceu lá, a Paulinha foi para lá com 8 anos de idade. A Furna foi uma opção porque eu comecei a criar codornas na Linha Bonita. Né? Eu tinha uma pequena Interessante. criação de codornas embaixo do paiolzinho do Nono. Naquela época tinha o Longo, lembra do Longo, Benete? Os Benete lá, que é irmão do Bianchi lá, que Tá, arrumava a o Bianchi- estrada. O Bianchi, Isso. sim. O Longo eu não lembro. Isso, Bianchi, o sim. Longo, ele morreu novo, com 50 e poucos anos. Eu não lembro. Eu já morava na Furna. O Nono derrubava madeira, lenha, pro Ferrari, que era ali do lado do falecido Dionísio, e os Marcão ali, né? Então, e ele morava dentro, ele ficava durante a semana dentro do paiol em cima. E eu comecei a criar a codorna embaixo, né? E ele ficava, ele era encabulado, o Longo, né? Eu realmente não lembro dele. Não lembra dele, né? Então a gente ficou ali, daí aconteceu aquilo com o Nono. Então eles não iam mais precisar de mim ali, né? Mas mesmo assim a gente acabou ficando mais 1 ano e pouco porque a gente não tinha para onde ir no momento. Mas nós tinha a herança do meu ex-marido ali no que eu moro, né? Que hoje a gente mora, a família Lovato ali, Sim, que é um sim. condomínio, né? Uhum. E a gente tinha comprado, antes de ir para a Linha Bonita, nós tinha comprado um terreno na Vila do Sol, na Várzea. Nós tínhamos esse terreno. Só que o que acontece? Nós tinha só moto, nós ia por tudo naquela época de moto. A Paulinha sentada no meio, nós chegava a ir para Caxias, nós Sem chegamos asfalto por aqui no tudo. interior. até para Canela, nós ia os Vai 3 ver. na moto. Que Pro loucura. sítio da Linha Ávila, nós ia para minha mãe faz agora 20 anos que eles moram aqui em Carniel, né? Uhum. Mas o sítio tá lá, o pai tá sempre lá, né? Trabalhando. E aí, então, o que aconteceu? Eu não queria me desfazer das codornas. Aí fomos conversar com o pai dele, que a Adriana Benete, essa que perdeu o marido dela ano passado, né? O Darli Benete, Uhum. minha ex-cunhada. Ela foi a primeira que construiu ali na terra. Tá. Aí disse, o meu ex-marido disse, vamos construir aqui também, né? Se ela construir, nós podemos também. Futuramente, cada um vai ter um quadradinho Claro. ali, que hoje cada um tem o seu cantinho Você ali, vai no né? condomínio. Isso. Aí a gente foi, conversou com o pai dele foi junto com nós lá, escolheu
Nós fomos o segundo, nós fomos no meio do mato ali, que a minha casa hoje era mato ali. Era um matão ali, né? A gente abriu uma picada ali, a gente se retirou. A sorte nossa que se retiramos um pouco da estrada, né? Deu só os 30 metros que eu consegui depois registrar a empresa de massas que eu tinha antes da Bisa nascer, né? Então, por esse motivo, a gente construiu lá. E fomos morar em final do ano. E tu ficou criando codorna lá também? Mais uma época, Daí eu tive uma concorrência grande justamente na Linha Bonita, que foi o Luizão... Luiz... Ai, como é que é? O Bertolucci. Aqui em cima? Isso, ele botou uma... o Luizão não sabia que o Luizão botou para me quebrar, né? Então Luizão. Eu disse, não... Mas qual é que era o mercado de codorna, né? Tu vendia para onde? Eu tinha uma exclusividade na época. Tu vendia a carne ou vendia os ovos? Não, eu vendia tudo. Eu criava eles. Eu criava o filhote, os machinhos eu separava. Não era muito. O que eu mais tive foi 700, 800 codorna. Uma vez só. Daí eu tinha as fêmeas separadinhas para ovos. Eu mesma cozinhava os ovos, descascava e embalava em vidros de Nescafé. E eu entregava nos bar. Quando o Christian, quando o Christian nasceu, naquela época eu fazia isso, né? Desde que eu engravidei do Christian, um ano depois, com 2 anos que eu tava lá, eu já tinha o Christian. Aí, quando o Christian nasceu, que eu troquei de profissão de novo. Eu disse, não, agora vamos... Daí foi o que eu troquei para as massas. Então, desde 2000, eu trabalho na Furna com massas. E quando chegou agora a Bisa veio e acabou com a... Pois é, vamos falar então um pouco da Bisa, aí depois a gente volta mais um pouquinho de história de Gramado. A Bisa então veio para... Quando é que nasceu a Bisa? A Bisa nasceu pelos caminhos de Caravaggio. Então, hoje eu falo que... Que ano foi isso? Começou eu comecei a fazer massa em 2000. Em 2014 eu registrei tudo, minhas massas, foi puxado, mas eu consegui, eu já era separada, já fui tudo sozinha, fiz a minha... Não era agroindústria. Não era agroindústria? Não, era uma empresa mesmo. Era um MEI, mas com empresa, tudo, fiz tudo certinho, fiz tudo que eu precisava fazer. E durou até, então, faz 2 anos que eu fechei a empresa de massas. Porque daí a Bisa já estava entrando na história. Já cresceu a Bisa. Isso, e foi pelos caminhos de Caravaggio. Que ano foi isso? Caminhos de Caravaggio iniciou em 2019. Eu não lembro, não é coisa muito antiga. Não. E aí veio a pandemia. Né? E a pandemia ajudou a crescer o caminho de Caravaggio. Pela opção das pessoas não poder ficar em lugares, né? É mais em função da natureza. Isso, então ali que cresceu. Hoje eu acho que não tem nem tanta gente como naquela época. Eu acredito que era mais forte. Aí criou-se a ideia de nós abrir uns quartos lá também. Então, aluguei a casa do ex-marido, que ele fez a parte de cima pra gente. Eu cheguei a ter 18 camas. Mas não chegou nem a ser registrado nada lá, porque durou muito pouco tempo, né? E eu tinha a placa daí, então, na estrada de massas, as pessoas buscavam lá, eu vendia, eu tinha comércio em casa. Eu fabricava e as pessoas buscavam lá a minha massa. E daí, então, a gente atendia os peregrinos e começou a vir os grupos. Eu disse, vamos começar a atender grupos. Minha casa era grande, até o prefeito chegou a almoçar ali uma época que a gente estava em função de um grupo de turismo ali. E eu participava do grupo, e na metade do grupo, eu desisti do grupo. Porque o grupo, a ideia do grupo era o quê? Era eu montar um museuzinho, que hoje eu mostrava muitas coisas antigas, e receber o turista na minha casa. Só que eu já trabalhava anos recebendo gente, vendendo. Eu não queria mais aquela vida para mim. Eu disse, não, a Bisa vai vir para me tirar de dentro de casa. Eu não quero mais receber gente aqui. Porque daí o que acontece? Se vinha 2 pessoas, eu tinha que estar ali. E hoje não. Hoje eu quero voar. Eu quero... Isso é um fato, porque tu tem como é que é? Tu vende enfim, o teu comércio. Isso, assim, eu tinha isso. Tinha que estar ali, né? Tinha que estar sempre em casa, né? O dia que eu saía, tinha que ter outro em casa. Mas e como é que surgiu? Eu já ouvi tu contando essa história. A história da Bisa? Mas como é que surgiu? Porque foi em função em função dos peregrinos. Isso, eu estava atendendo um grupo. Isso, como é que foi? Um dos primeiros grupos eu estava atendendo lá. E aí, então, eu disse, hoje eu vou brincar com esse pessoal aí, vou me vestir. Porque a minha massa era Bisa de Itália, a minha marca, já era uma homenagem para minha avó. Tá? Então eu disse, vou me vestir da minha avó e vou fazer uma brincadeira. Eu fazia humor no início, era muito gostoso. Eu brincava com o pessoal, contava piada, a gente se deitava rindo. Eu tenho saudade de voltar e ainda sonho em voltar com mais humor. Porque hoje o humor dentro da receita é mais complicado, levar o humor junto com a receita. A gente tenta um pouco, mas é mais complicado. E os vídeos curtos? E o que acontece? Os vídeos curtos, ele não me monetizava.
Aí, então, chegou um ponto que os vídeos estouraram, comecei... Isso aí é coisa pra gente contar noutra história, vamos contar a história da Bisa, porque acho que não vai dar tempo, né? Mas, enfim, a Bisa nasceu pelos caminhos de Caravaggio, e isso foi em setembro. Janeiro, abrimos as redes, onde comecei a mostrar as coisas antigas. Comecei a brincar um pouco, mas eu tinha minhas massas para fazer, minhas vendas, tudo, né? E aí foi até outubro, final de outubro, que estourou o primeiro vídeo. E em dezembro já tinha vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Imagina, que loucura, né? Muito, muito bom. E em março, abril ali, eu já monetizava. Foi muito rápido. Isso, questão de 4 meses eu já estava monetizando. E na época monetizava bem o TikTok. Sim. Hoje essa tá mais fraco, mas em compensação, o Instagram, que é o comercial. Então, hoje, a partir de agora, a gente está focado na linha de comercial. Quem precisar de um comercial da Bisa aí, procura a Bisa. Tá certo. Tá? Hoje o canal com quase 2 milhões de seguidores só no Instagram. Né? E no geral tá rodeando uns 5 milhões aí. Que loucura, né? E hoje, obviamente que a tua principal atividade, aliás, tua profissão é 100% a Bisa. A Bisa, né? Isso. Mas, tem uma equipe por trás de tudo pois isso. Eu ia te fazer a pergunta. Porque, obviamente, que tu começou ali meio sozinha. Brincando. Alguém da família jogando de qualquer jeito. Pois hoje, como é que funciona a tua estrutura, assim? Porque não deve ser fácil, porque, na verdade, as pessoas que te seguem, elas querem novidade sempre. Lógico, e tem todo dia. Tem que ter criatividade. Todo dia a gente traz conteúdo todos os dias. Então, eu gravo eu tenho uma rotina de segunda a quinta-feira, onde que a gente tenta gravar o máximo possível de vídeos, porque tem dias que a gente não passa de 2 vídeos, é muito complicado. Isso com o Christian, que é meu filho, é meu produtor, ele faz o roteiro pra gente. Eu pego a receita, faço os esboços, eu e a Fabiola. Fabiola é a moça que grava com a gente, né? Nós fazia massa, nós 3. Porque isso não deve ser fácil, né? É muito fácil olhar, ver pronto. Receita, É bem... Mas a gente tá aprendendo, né? Eu digo que ainda tô gatinhando, eu quero ir... Da semana passada a gente teve um collab com a Ana Maria Braga, me chamou, então a gente fez um collab com ela, foi muito bacana. Que legal. E tentar trazer sempre coisas novas, né? E hoje a estrutura, falando da estrutura, né? O meu filho, ele faz toda a área de produção, é ele que edita, ele que coloca os vídeos para girar nas redes. Daí hoje eu tenho um formato de regional aqui, com conteúdos, com anúncios dentro dos meus vídeos normais, né? Sim. E a gente tem uma produtora também, já fiz 2 trabalhos para a produtora de São Paulo, né? Estão esperando grandes marcas a partir de agora. No caso, o produtor de São Paulo, tu tem contrato com eles? Tenho contrato com eles, tenho contrato com eles, né? Então, já fiz 2 trabalhos. Eu fiz Quem Me Acompanha, Os Tomates Pelados, que foi um vídeo que fiz para eles. E agora, recentemente, eu fiz o comercial da Quero Quero. Foi também, através já da agência de São Paulo. Legal. E esses teus vídeos em si, né? Tem as tuas redes. Tem algum canal, assim, a nível de TV? Porque hoje tu vê... Não, ainda não, mas quem sabe, né? Não, eu digo assim, porque hoje a gente vê muito programa voltado à gastronomia, né? Mas é muito... Mas o tempo é curto, pois né? eu ia te dizer, não deve ser muito fácil, né? Porque essas estruturas mais de complicado, TV, né? Isso. A montagem... E é cansativo, né? Porque eu gravo o dia inteiro conteúdo, né? Então, chega... Sexta-feira é o dia que eu saio para fazer gravações fora, quando tem anúncios para fazer as minhas coisas pessoais, né? Compras, né? Claro. Tem visitas, muito evento para participar. Claro. Muito. Isso também tem muita viagem, não? É mais aqui. A primeira eu fiz para São Paulo esses dias, né? A gente teve Sim, eu digo, agora que está começando. Agora eu quero... Agora com a produtora, com certeza tu vai ter... Vai ter bastante viagem. A partir do meio ano passado, que a gente começou a sair. E tu vincula um pouco a tua personagem, a Bisa, com o Gramado, com a região, ou não? Pois então, né? Eu falo assim mais... Porque a gastronomia, enfim, essa área toda, ela tem a característica. Interior, né? Vó. Isso, mas assim, tu tem alguma coisa que vincula com Gramado? Gramado, cidade Gramado, coisa assim? Já tive mais, né? Já tive mais, né? Porque o que acontece, né? No início, eu circulava Gramado e Canela, né? Para todos os eventos, quando eu tinha poucos seguidores, né? Tu era regional. Então, hoje, a agência nossa, ela diz, Bisa, tu não é mais só Gramado, né? Então, hoje, tu é
a gente vai vender o teu produto. Eu ia dizer, tu é um produto. Isso, eu sou um produto. Tu é um produto hoje, Então, né? hoje a gente vai vender o teu conteúdo, o teu produto, para te fazer o comercial. Né? A gente tenta trazer dentro dessa linha que a gente já tem, né? Claro. Que é bacana, ficou bem construtivo, ficou muito bem aproveitado. Legal. Né? Porque as pessoas hoje não querem assistir comercial. Não. Ninguém quer comercial. Não. Então, se eu vou colocar o teu comercial aqui no meu Instagram, vou fazer um vídeo só do teu comercial. Eu não vai ter a viralização do que aquele da receita com o anúncio dentro. Sim. E o anúncio dentro eles vão ver, porque aí eles vão querer ver o Sim, final da produto, receita. claro. Isso. É o produto que tu tá vendendo. Isso, então foi uma ideia que tu é um produto que vende outro produto, ou Isso. outros produtos. Então deu muito certo. Então, Hoje eu tá. tenho vídeos Bom, com anúncio dentro com milhões de visualizações, que né? nem tu falou, né? Na verdade, nós temos que pegar um programa só para a Bisa, né? Pois é, Mas, o tempo é curto, é corrido, Não, né? não, mas vamos lá. Mas vamos voltar então um pouco a Gramado. Pessoal, depois ela vai deixar aqui as informações para a gente Isso. acessar a Bisa e outra Isso aí. coisa mais, né? Pra mim é... Mas na verdade, voltando novamente para Gramado, Uhum. né? Lourdes. Hoje é Bisa, Lourdes aqui. isso aí. Na realidade, tu viu toda a mudança de Gramado. Tudo. É porque Não tu tinha passou- asfalto na floresta, tu passou no Piratini. Sabe que Tudo. hoje, quando tu começou a comentar Tudo. Linha Ávila ali, me lembrou ontem, o pessoal fez um passeio aí, Sim, em frente da sim. Festa da Colônia. Eu fui junto, eu fui... Com a imprensa, tu estava junto. Aham. Então foi linha 15, linha nova, Sim. linha bonita, linha Ávila baixa, Isso. alta e tal. Então, tu praticamente, Todo. essa região, tu rodou todo. Eu lembro do asfalto só no centro e um pouco da floresta. E é isso que eu ia dizer. Assim, qual é que era, por exemplo, a dificuldade da família, da Lourdes, enfim, quando foi morar na linha bonita, depois da Furna, assim, comparando com hoje, qual é que era assim, as dificuldades? Porque eu sou do tempo, pegava o leiteiro, claro, que tu aqui já, é perto, tu né? já evoluiu um Isso. pouco mais, né? É. Mas o que assim, que tu saiu aqui da cidade, o que foi, e o que tu achou de mais complicado? Morar na colônia. Pois então, é que como eu trabalhava em casa, para mim não mudava muito, né? Então, como eu fazia as malhas em casa para as orzanelas ali, as meninas, né? Então, não era muito complicado para mim, né? Ele trabalhava fora, em obra, né? Tanto em casa, na roça. Ele trabalhou uma época com os próprios Marcão ali também, que eles tinham os caminhões, né? Eles tinham os caminhões. Então, ele trabalhou uma época ali também com eles, então ficava perto de casa. Né? Ele trabalhava, teve uma época que ele trabalhava à noite, carregar caminhão, e durante o dia ele fazia roça, né? Então tu não chegou a sentir assim muita diferença, porque tu ficava mais em casa. E era perto, não né, pra gente muito, se deslocar, né? E na época a gente comprou um carro, a gente praticamente trocou o terreno por um carro na época, né? Hoje isso é o fim da picada, né? Hoje é o fim da picada, um terreno lá, o valor do terreno, o valor de um carro, valorizou muito, hoje né? o terreno vale um caro, novo, né? Mas nós pegamos um caro bem... outro nível, né? Isso. E Gramado, assim, a cidade de Gramado, ela também mudou um monte. Muito. O comércio, as lancherias, os bares, o que tu mais ou menos assim lembra da época lá que tu tinha casado, tinha filho pequeno e hoje... tu consegue fazer alguma comparação? Verdade. É que a gente diz assim, são épocas que não voltam mais. Não, claro, né? tu vai evoluindo, mas tu, por exemplo, tu ia... Eu acompanhava meu pai. Baile, tu ia no baile. Muito. Hoje... A gente ia de caminhão, de Kombi. Hoje normalmente são janta com música, né? Isso. Não tem mais tu ir num baile Não, só. e meu pai, inclusive, ele foi naquela época de 88, ele foi 6 anos presidente do clube da linha Ávila. Né? Então, na época da minha mocidade, na época que eu casei. Né? Eu casei lá dentro da igreja da linha Ávila, eu casei meu casamento foi falido, mas isso é coisa que... Só acontece. Acontece, né? Então, hoje está tudo certo. Isso. E o meu pai foi presidente 6 anos lá. Então, era na época que... lembra do Beto Engeroff, que é o Beto Surdina, né? Surdina, ele tinha uma Kombi. E ele levava o pessoal no baile com a Kombi. E o meu pai, tu não vai lembrar, o meu pai ia com a Kombi, com os alto-falantes em cima. Aí ele ligava a música, ele ia vendendo os aipinhas, batata lá, e cada parada ele anunciava. Não era o que ele estava vendendo ali, porque todo mundo sabia. Ele anunciava que hoje de noite tem grande baile lá no salão da... Como é que era? União?
Não, é salão. Como é que era a linhagem lá? Fluminense. Um grande baile hoje de noite no salão da Sociedade da Fluminense com a banda Macega Show. Então, cada vez hoje que eu vou nos eventos que eu vejo Macega Show, a gente tem história para contar que o Macega ainda toca. Isso é uma coisa que não tem 40 mais, anos, quase, esse tipo, né? Porque na época era baile mesmo. Era baile, jantava só os músicos. Exatamente. Eu era lá, né? Era só baile, né? Era baile. E aqui chegou a acompanhar os eventos em Gramado? Tudo. Natal, Festival do Cinema. Assim, o que tu lembra assim dos primeiros natais que tu acompanhou, o festival? Eu não lembro assim dos primeiros, né? Sim. Eu lembro de mais ou menos 20 anos para cá, que a minha filha daí acompanhava o Natal, então eu era sempre, né? Eu era fã da minha filha nos eventos, né? Claro. Ela é uma baita de uma artista. Ela trabalhava ali, tal. Tu sabe que ela é uma artista também. Agora ela tá na festa. Ela tem história para contar também, né? Isso. Tu acompanhava ali Acompanhava também, ela, né? Então, eu lembro. Hoje, ontem eles comentavam 35 anos da festa. Mas não é 35 anos, isso é mais? Da primeira festa, é né? Que são 35 edições. Edições. É que no início era 2 anos, não? Eu era solteira. Eu tinha 16. Isso já é quase... Uns 40, uns 40 anos, certo. É que as primeiras edições elas não foram seguidas. Então é 35 edições, não é 35 anos. Eu lembro que eu vinha lá da Linhavre, eu ia dar uma olhada na festa, porque a gente não acompanhava a festa naquela época. Meu pai não trabalhava ligado com a festa. Sim. Nunca trabalhou ligado com a festa. Né? Não, porque ele tinha o ramo dele, né? E eu lembro que eu ia lá dentro dos pavilhões da prefeitura, onde eles montavam os fornos de barro lá dentro. Lá no fundo. Né? Isso. Aí depois eles foram para a praça, né? Isso. E ali na praça, 1 ano eu trabalhei ali. Foi 1 ano antes de eu engravidar do Christian. Então o Christian vai fazer 26. 27 anos atrás, eu trabalhei com o Mazotti, o Euclides Mazotti. Aqui na praça. Aqui na praça. E daí tinha 4 cozinhas. Não era alemã e italiana, era 4 cozinhas. Sim. Cada cozinha e tinha... vendia frango assado, leitão. Nós servíamos mesas na frente e tinha as cadeiras. E cada cozinha tinha uma cor diferente de cadeiras e mesas ali, né? Certo. Então eu sei que eu trabalhei 1 ano com a festa da colônia. E depois eu fiz massa em casa para festa. Eu cheguei a fazer a Nuline uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, que a festa já era lá em cima na Expo. Eu cheguei 1 ano a fazer quase 600 quilos de anuline. Eu fiz sozinha pra festa. Que loucura. 1 ano eu fiz sozinha. 600 porque o dono da festa ali, da cozinha italiana, o seu Eugênio. Eugênio hoje ele é meu cunhado. Ele é irmão até do Lúcio, hoje, né? Ele é o caixa. Ele é irmão do Lúcio, que já é 11 anos que a gente tá junto, né? Os Brezola lá. Então, o primeiro ano a gente fez de 2, né? E eu sei, depois eu assumi 1 ano sozinha. Depois, no fim, eu tinha muito serviço. É que tem coisas que tu tem que tu não consegue acompanhar, né? Vai crescendo tanto e a gente é humano, né? A gente tem limites. Não tem como. Né? Isso aí. Mas, minha amiga, tá indo muito rápido aqui. Mas vamos só te fazer mais umas 2 perguntas que eu acho importante. Uma, a gente já comentou aí no meio da conversa, que tem coisas do passado que a gente tem saudade. Tem coisas que não voltam mais. Eu ia dizer, o que tu gostaria que voltasse lá do qualquer período da tua vida aí para o nosso interior. Diz, pena que não tem mais. Falamos dos bailes, mas os bailes hoje, as jantas estão boas. A mocidade era muito boa, né? A gente se divertia, porque na época o pai tinha o clube, então ele levava nós para os outros clubes. Então a gente ia... Por isso que eu conheço todo o interior de Gramado. Sim. Então, hoje, a gente trocava a visita, né, do baile, né? Sim. O meu pai era presidente, ele liberava os presidentes e o presidente liberava nós, então. E a família ia junto, né? Nós ia 1000 nos bailão. Tu gostava de dançar? Muito, até hoje. Eu sou apaixonada pela dança. Não, isso é uma coisa que cresceu, evoluiu muito, né? As bandas e tal, hoje, equipamentos, cursos, hoje tem os cursinhos de dança. Meu pai me ensinou a dançar valsa, né? Eu disse, tem que aprender, né? Então, eu fui candidata a isso em 86. Meu pai fez dentro do Salão da Linhavre, ele montou como é que se diz? Vamos botar as candidatas para juntar um dinheiro que eles queriam juntar. Então, fui eu, a Vera Augustin, né? A mãe da Cássia. Sim.
E a outra era uma filha do Bertolli, que era da Dutra. Até ela ficou viúva agora faz pouco tempo na Várzea, era casada com o Canei. Então era nós 3 aqui. Aí sim, eu curi todos os interiores. Meu irmão me levava de moto. Fui linha nova, linha bonita. Vendia os votos? Sim, vendia. A gente vendia voto. Pila o voto? Isso. Não, era vontade na época, tá. né? Nossa, era R$1. Isso aí, era na época de 1, 2. Nossa, quando era 5, chegava a ganhar 10. Nossa, aquilo... E eu fiquei a rainha naquela época. Fiquei. Olha aí. E daí a Cássia ficou primeira princesa e a outra ficou segunda princesa, né? Então essa é uma essa foi uma recordação. E depois eu também concorri a Garota Interior. Isso lá na Várzea, eles escolhiam a Garota Interior, né? E daí nós éramos acho que umas 8 meninas. Eu não ganhei o prêmio, mas eu ganhei o prêmio. Meu pai ganhou o troféu, que ele era presidente do clube de lá, e ganhou o troféu da melhor torcida. Eu ganhei. E isso que metade da turma saiu da porta porque a entrada estava muito cara, foram embora. Mas com a metade da torcida bem organizada. Melhor torcida. Levei a taça. Beleza. E olha só, fui arrancado do fundo do baú, nem lembrava isso mais. Tá aí, né? Nossa rainha até hoje. Tempo, do Fluminense. Isso aí. E qual é a mensagem que tu deixa assim, para os gramadenses? A gente pensando daqui 10, 20 anos, o que tu deixaria de recado para os gramadenses em termos da cidade, olhar para o futuro e tal? Eu lembro que uma vez era um prédio só, né? Hoje tu olha assim, em volta a cidade, parece que tu tá numa outra cidade, né? Então, às vezes dá um pouco de medo. Eu sinto um pouco de medo de ver essa evolução tão rápida, né? Mas eu acho que pra gente... Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Mas é bem... Quem lembra, né? Que nem eu era pequenininho, eu lembro que tinha um prédio aqui do lado, né? Era esse e aquele do lado da igreja ali, né? Era da dois Rua prédios. Coberta e o do Optis, que a gente falava da isso. esquina da igreja. E hoje a gente não tem ideia mais. Hoje indo lá pra Furna, já metade do caminho é prédio, né? Sim. Então isso deixa um pouco... preocupado. Mas eu acho que já tem essa lei dos prédios não ser tão alto, então tá tudo certo. Isso ajuda um pouco. Isso ajuda bastante. Isso aí. Deixa eu falar que eu ganhei uma figada aqui da mesa. Isso aqui vai... Especial, com certeza. Era o que né? eu tinha. Muito obrigado. E se quiser deixar os teus endereços... meus endereços de comunicação isso aí. Né? Então, fica à vontade aí. Quem quiser me acompanhar, então, nas redes sociais, vai me achar lá. Eu sou o Bisa. Todos os canais. Só a Bisa só não tá no Tinder. Essa ela tá em todos, né? Todos os canais. Então hoje eu tenho o YouTube, tenho o Face, o TikTok e o Kawaii também. E o Instagram, que hoje é o forte do comercial. Então, quem quiser conversar comigo, a gente tem um valor muito bom aí para esses anúncios dentro dos vídeos locais aqui. Então, a gente tem a gente criou uma ideia bem bacana aqui, com um valor super bom para a regional aqui. Só conversar, entrar com a gente. Vamos investir aí, 5 milhões aí de seguidores aí, né? Eu acho que tá na hora de... Eu sou o Bisa. Eu sou o Bisa, né? Isso aí, maravilha. É isso aí. Agradecer, então. Muito, muito obrigado aí. Queria agradecer a todos. Hoje é quinta-feira, dia 23. Né? Esse programa foi gravado. Esse programa foi gravado, então, dia 23 de abril. Né? A semana que vem já temos a Festa Colônia. Então, eu queria aqui deixar um agradecimento a todos, agradecer a Golden Lagueto Multipropriedade e as lavanderias 5 a SEC pelo patrocínio, desejar um bom final de noite a todos, um bom final de semana e até a próxima quinta-feira com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5 a SEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5 a SEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5 a SEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos,
representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.